Olá, da última vez eu comecei falando sobre as questões referentes ao suicídio na adolescência. E hoje eu vou seguir trazendo elementos para nós pensarmos, né? O que acontece com esses sujeitos que eles desistem da vida, né? Desistem de seguir a estrada da vida. Esse então, a gente pode dizer, talvez o capítulo mais delicado das nossas reflexões sobre a adolescência, né? O turbilhão de pensamentos muito destrutivos que comparecem frequentemente na adolescência. Claro que com alguns sujeitos isso tem, justamente, é disso que a gente vai falar aqui, um efeito devastador, esse encontro, né? Esse encontro com a morte de muitas coisas, até que alguns desses sujeitos não suportam as perdas que se apresentam nesse grande momento de virada da vida de alguém e acabam sucumbindo e se matam. Por que esse é um capítulo delicado, né? Porque se trata de entender esse encontro como o reconhecimento por parte do adolescente como algo inescapável, esse encontro com a morte, encontro com uma presença, né, vivida no próprio corpo, uma vez que se trata de experimentar a perda da infância e com ela a perda do corpo infantil. Então o sujeito se defronta com pequenas mortes do ponto de vista físico e do ponto de vista subjetivo. Esse momento da adolescência é um momento onde é preciso que o sujeito consiga se reorientar temporalmente, lançando um olhar que coloque em perspectiva o que ele viveu até esse momento, né? Ao mesmo tempo, ele precisa olhar o futuro como algo enigmático que muitas vezes se torna para ele completamente assustador. Há uma ambivalência grande nesse momento, por conta da radical transformação subjetiva e física, como eu estava falando, marcada pela puberdade biológica e pelos conflitos provenientes das identificações e também das perdas identificatórias. Então, novas identificações se apresentam e algumas outras identificações se perdem, né? Desembocando necessariamente na necessidade de uma reinserção social. Tudo isso pode ser entendido como um momento mítico no qual o adolescente experimenta muitas coisas, todas elas vividas no plano imaginário, apesar de que a estrutura simbólica que está presente desde o início do sujeito no campo da fala e da linguagem, ser reinserida aí a partir da relação que o sujeito estabelece com a lei, né? A lei que impõe ao sujeito o convívio social dentro de certos limites da sua ação, né? E que essa lei, nesse momento, ela se reapresenta, é uma reincidência do estranho familiar. O mesmo estranho familiar que se mostra na infância precoce e que promove pesadelos, né, sonhos
de despedaçamento, retorna na adolescência a partir de uma reinserção do sujeito na sua relação com a lei. É uma reinserção social que denota o modo como esse sujeito, daí em diante, vai se colocar frente aos desafios e às exigências que o ambiente dos adultos lhe coloca, né? O faz se confrontar. Nos sonhos dos adolescentes é frequente o surgimento dessas experiências infantis que foram vividas traumaticamente, também experiências afetivas extremamente erotizadas, tudo isso retorna nesse momento da adolescência e retorna ressignificando aquilo que havia acontecido, né, nas situações atuais. Então, o desejo inconsciente se faz agente desse retorno do recalque, colocando frente ao adolescente dois momentos muito importantes. O momento do Édipo propriamente dito, esse tempo do Édipo, da estruturação edípica enquanto tal, e a emergência nesse apelo sexual que se faz presente na adolescência, a necessidade da eleição do objeto, né, sexual. Então, há uma releitura do objeto de amor e uma colocação uma escolha do objeto sexual. Entre essas duas situações, se faz presente o recalque, o qual vai recair sobre a primeira etapa, que é a etapa vivida no Édipo. Então, o Édipo vai sofrer aí nesse momento também a ação do recalque. E é nisso que a gente pode perceber, né, a força desse enfrentamento com a morte. A morte em função da perda da imagem de si, a perda da imagem da criança ideal para os adolescentes e também para os seus pais, a perda dos pais como sustentação do ideal do eu infantil e N outras questões que a gente pode arrolar em relação a essas perdas que se efetivam. E é por isso que esse momento da adolescência é frequentemente marcado pelo sentimento de uma profunda solidão, de uma incompreensão do mundo em relação a esse sujeito. E é o seu espanto, né, de não conseguir, na rapidez que seria preciso para superar essas dificuldades, né, a compreensão do que é esse momento. Então, por isso a gente diz que a adolescência é um momento de muito conflito. E é exatamente por isso que se as insígnias marcadas, né, na infância e vividas e ressignificadas pela experiência edípica, se isso não estiver muito bem situado, e mais, se não houver do entorno do adolescente um acolhimento a essas dificuldades que o sujeito experimenta, então, se ele não puder ser acolhido em toda essa revolução interna que ele experimenta, e externa também, porque tem todas as mudanças físicas, né? Se isso não puder ser acolhido, porque não se trata de compreender, mas de acolher, o risco
de suicídio é muito grande, porque a experiência que esses sujeitos têm, todos os sujeitos, na adolescência, é de uma verdadeira devastação, de uma perda das referências, de uma perda da imagem própria, de uma perda das certezas. O sujeito se vê mergulhado nas incertezas e sem ter onde se segurar. Então, a única coisa que pode dar uma sustentação é exatamente aquilo com o que ele está em conflito, que é a lei simbólica, né? Por isso os adolescentes muitas vezes se apresentam de forma revoltada, né? Criticando tudo, desafiando tudo e todos, enfim. Mas é neste momento também que é preciso uma atenção máxima, para que esses sujeitos possam ultrapassar esses desfiladeiros que se apresentam na adolescência e mais ou menos bem chegar a um bom termo dessa experiência.